amigo torcedor vascaíno, é hoje. Hoje é dia de Vasco da Gama, hoje é dia de último jogo do Campeonato Brasileiro 2025. Hoje você pode ver o jogo calmo, tranquilo, relaxado e já aproveita os momentos de relaxamento. Porque quinta-feira a bola rola para Vasco e Fluminense, aí sim, pela Copa do Brasil. Aí sim é jogo decisivo, mas antes tem Vasco e Galo nessa tarde de domingo. Eu, claro, vou trazer aqui a vocês informações importantes sobre essa partida, mas também muitas outras informações. Tem mercado da bola aqui, com novidade nesse Acorda Vascão, atualizações da tabela do Campeonato Brasileiro, tudo o que você precisa saber e muito mais nesse vídeo. Um Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua manhã de domingo. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o nosso Boa Noite Gigante pela parte da noite. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, venha fazer parte da nossa família e fazer do canal do Gigante Vasco um canal ainda maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Inclusive, um recado rápido, tem muita gente aí reclamando que os nossos vídeos não estão chegando, que não está mais recebendo notificação do nosso trabalho, dos nossos vídeos, né, dos nossos vídeos. Então, assim, dá uma olhada aí, cara, vê se seu sininho de notificação tá ativado, porque o YouTube tá meio esquisito, de fato, com o canal do Gigante. Vê se você ainda está sendo inscrito no canal e, acima de tudo, deixe seu like para que o YouTube volte a divulgar o nosso trabalho para os amigos vascaínos. Fechou? Vamos embora, então, agora sim, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu já quero começar aqui com você, este Acorda Vascão, falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, para você entender um pouquinho a importância dessa partida de hoje. O Vasco da Gama hoje entra em campo contra o Atlético Mineiro, jogo válido pela última, 38ª rodada do Brasileirão. O Vasco ele entra hoje em campo de fato tranquilo, sem perigo nenhum de rebaixamento. O Vasco tem exatamente 45 pontos e vê a equipe do Vitória, que é o primeiro dentro do Z4, com 42. O Vitória chega aos mesmos 45 do Vasco, só que o Vitória tem 10 vitórias. O Vasco tem 12, ou seja, tem 13. Ou seja, o Vitória não ultrapassa o Vasco da Gama no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, o Vasco hoje não tem perigo nenhum de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como também não tem chance nenhuma de chegar a uma Libertadores. Hoje, o Botafogo é o 7º, o Vasco tem 45, o Botafogo tem 60. O São Paulo, que hoje está na 8ª colocação, tem a possibilidade bem real de disputar uma Libertadores do ano que vem, caso Vasco ou Corinthians não conquistem a Copa do Brasil, mas caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil, São Paulo, que está na 8ª colocação, ganhará essa vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, é a colocação que o Vasco, inclusive, gostaria de estar, a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem chance de chegar a ela, o São Paulo tem 51, o Vasco 45, então, resumidamente, o Vasco hoje não tem perigo de cair, o Vasco hoje não tem chance de chegar a uma Libertadores. A partida hoje para o Vasco é importante olhando para uma Sul-Americana. Apenas isso. Sul-Americana, ela vai até a 13ª colocação. Hoje, a tabela do Campeonato Brasileiro mostra vai até a 14ª colocação, né? A tabela mostra até o 13º colocado, que é o Galo, só que se Corinthians, Vasco, Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, ganham uma vaga para a Libertadores. E automaticamente, se essas equipes estão entre os 3 primeiros colocados, abre a vaga para o 14º da Sul-Americana. Então, teremos um 8º ao 14º vaguinha ali para a Sul-Americana aparecendo. Então, ou seja, resumindo, o Vasco tem que terminar entre os 14 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro para assegurar a sua vaga na Sul-Americana de 2026. Para que isso aconteça, hoje, quais são os melhores resultados? O Vasco ele tem que vencer a sua partida,
que não vai mais depender de ninguém, sozinho vai conseguir chegar a uma Sul-Americana. Caso empate, o Vasco vai a 46. E na 46 o Atlético trava nos 46, porque é Vasco e Galo, então cada um ganharia um ponto. O Santos pode vencer o seu jogo, ultrapassaria o Vasco, iria a 47. O Ceará, vencendo, vai a 46 pontos. Empataria com o Vasco em pontuação, mas não ultrapassaria no número de vitórias. Assim como também o Fortaleza. Assim como também o Vitória, que empataria com o... Aliás, o Vitória vencendo vai a 45, então se o Vasco empatar não ultrapassa. Ou seja, o empate hoje também assegura o Vasco na tabela de classificação, dentro do G14 ali, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O problema seria uma derrota. Se o Vasco perder, ele cai automaticamente para a 13ª colocação, porque o Galo venceria, iria a 48. Se o Santos vence, 47, ultrapassa o Vasco. O Ceará vencendo, 46, ultrapassa o Vasco. Fortaleza vencendo, 46 também ultrapassa o Vasco. Então o Vasco ele tem chance de, perdendo o seu jogo, e ver no Atlético vencendo automaticamente o Vasco, o Santos vencendo o Cruzeiro na Vila, o Ceará vencendo o Palmeiras dentro da Arena Castelão e o Fortaleza vencendo o Botafogo dentro do Newton, o Vasco poderá terminar até mesmo na 16ª colocação. Eu acho difícil isso acontecer muito. Pô, o Fortaleza venceu o Botafogo dentro do Newton Santos. O Ceará vencer o Palmeiras. O Santos vencer o Cruzeiro, é muita coisa ruim acontecendo. Mas pode acontecer. Ou seja, para o Vasco não depender de ninguém, é hoje entrar em campo, vencer ou empatar com o Galo para segurar pelo menos uma vaguinha na Sul-Americana de 2026. Acha que dá? Tu acha hoje que o nosso Vascão tem condição de entrar em campo contra o Atlético Mineiro e pelo menos segurar um empate? Deixe a sua opinião nos comentários, porque o Vasco vem com novidade, né? Nosso Cruz Maltino hoje vem com um elenco misto para dentro de campo. Ontem, o elenco Cruz Maltino desembarcou em BH. A delegação do Vasco da Gama contou com o Pedrinho, com o Admar Lopes, com Felipe Loureiro, o Felipe Maestro. Todos viajaram com a delegação para Belo Horizonte. Um Vasco que poupou o Felipe Coutinho, Léo Jardim, Carlos Cuesta, Paulo Henrique, já falei Coutinho, né? Rayano, no Moreira. Esses jogadores ficaram aqui no Rio de Janeiro e o Vasco vai com uma equipe alternativa. Ainda há algumas dúvidas, mas a expectativa é que o Vasco vá a campo com Daniel Fusato no gol, Robert Renan ao lado, né, de Lucas Freitas formando o sistema defensivo. À esquerda teremos Vitor Luiz, à direita Puma Rodrigues, uma trinca de meio campo, um quarteto de meio campo com Hugo Moura, Thiago Mendes, Cauã Barros e Matheus França, e no ataque David Verrete. Esse deve ser o Vasco da Gama que vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro nessa tarde de hoje, dentro da Arena MRV. O Atlético também conta com alguns desfalques para essa partida de hoje. Lianco, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia são desfalques do Clube Mineiro. O Atlético olha para essa partida também com muita importância. Não tem chance, né, de chegar a uma Libertadores, mas é a oportunidade que o Atlético Mineiro tem de terminar pelo menos o ano com uma vitória. Muito decepcionada está a torcida do Atlético Mineiro. O Atlético novamente foi vice nessa temporada, né, da Sul-Americana, perdeu a grande final para a equipe do Lanús, então chega muito pressionado o Atlético Mineiro e tenta encerrar o ano de uma forma melhor. É um jogo onde duas equipes não disputam nada, o Vasco pelo menos ainda tem a Copa do Brasil pela frente e o Atlético Mineiro hoje encerra o seu ano. Seria fundamental o nosso Vascão hoje, né, vencer o jogo, ir para a partida da quinta-feira com uma vitória nas costas, um clima mais tranquilo, um clima mais leve e tentar buscar já nessa primeira partida a vitória dentro do Maracanã. Tá empolgado com o jogo de quinta-feira? Sinceramente, tu hoje vai sentar o jogo para ver o jogo preocupado? Tenha o seu tranquilão, que a tua cabeça já tá lá na quinta contra o Fluminense. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E bom, para fechar aqui esse Acorda Vascão, né? Falar sobre o mercado da bola, porque a gente está, a cada dia que passa, tendo ainda mais novidades sobre o mercado, as coisas estão se movimentando muito de fato. O mercado já vai abrir. Os clubes vão começar a reforçar de forma intensa e rápida as suas equipes. Porque, como eu disse, o Campeonato Brasileiro vai começar entre o dia 20 e o dia 30 de janeiro. Então, automaticamente as equipes já vão precisar estar preparadas, com elencos prontos, para disputarem as primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro.
e vai ser insano o mercado do futebol brasileiro para a temporada de 2026. Ser rápido, saídas, chegadas, vendas, reformulação, vai ser outro clima se comparado a anos anteriores. E por isso, antes mesmo da janela abrir, a gente já está de fato ouvindo muitos rumores, muitas informações sobre o mercado. E eu venho trazendo aqui a vocês alguns nomes que o Vasco se interessa, que o Vasco começa a especular, e alguns nomes que o mercado vem oferecendo. E dois nomes hoje, um que já atuou no futebol brasileiro e hoje está fora, e um outro jogador, que foi o grande destaque da Série B do Brasileirão, estão sendo muito oferecidos a clubes do futebol do Brasil, que é, no caso, o Matias Rojas e o Pedro Rocha. Esses dois atletas que estão aparecendo aí na imagem para vocês. O Matias Rojas, vou começar aqui por ele, é um jogadoraço, atleta aí que vestiu a camisa do Corinthians, infelizmente, porém, não teve tanto sucesso, e hoje pertence ao River Plate. Tem 30 anos de idade, é um meia. Hoje pertence ao River, jogou no River e hoje atua no Portland Timbers do futebol norte-americano. Ele ficou 2 temporadas no River Plate, não conseguiu ter destaque popular, assim como também no próprio Corinthians não conseguiu ter destaque, é algo que não era o esperado. O Matias Rojas, ele brilhou, e essa é a resposta, brilhou, vestindo a camisa do Racing durante 4 temporadas seguidas, chegando a ter em temporadas aí 10 participações em gols em 18 partidas, isso para o meio-campo são números bem relevantes. E devido a esse destaque, inclusive, que ele chegou ao Corinthians, salários inflacionados, altíssimos, não conseguiu se destacar, rompeu o seu contrato na justiça por falta de pagamento. E hoje, amigo torcedor vascaíno, o empresário de jogador vem o oferecendo a clubes, um dos clubes, inclusive, confirmado, tá, que ele já ofereceu foi o São Paulo. São Paulo, ele não entrou na pauta e não tratou o Matias Rojas como um possível reforço, mas é um jogador, acho que para mim seria interessante, dependendo se abaixar o salário, por tudo que ele já fez vestindo a camisa do Racing, seria um bom jogador. Ele chegou até a ser já contactado, né, pelo Tajeres da Argentina para entender o modelo de negócio, mas ele está esperando, avaliando outras ofertas, porque quer voltar até mesmo ao futebol brasileiro, o futebol sul-americano de uma forma geral, é o objetivo hoje do ex-camisa 10 do Racing e do Corinthians. Nome interessante que o empresário está forçando uma ida ao futebol brasileiro. Agente livre, tá? Matias Rojas está livre no mercado após não ter renovado com o Portland Timbers dos Estados Unidos. Então, jogador aí fácil de contratação. E outro nome é o Pedro Rocha. Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com o Remo, jogador que foi muito importante para a campanha de acesso do clube paraense, um jogador que é muito bom de bola. Ontem até chegou a ter informação que o Coritiba fechou a contratação do Pedro Rocha, né? Que ele chegará em Curitiba nesses próximos dias para assinar um pré-contrato, nas próximas semanas, melhor dizendo. Até o momento eu não tive confirmação de nada, então por isso que eu vou falar sobre esse assunto. Um atleta que na Série B do Campeonato Brasileiro teve 15 gols em 32 partidas. Pedro Rocha é um jogador que hoje o seu empresário também está buscando para que ele possa vestir a camisa de um grande clube em 2026. É o objetivo, inclusive, da carreira do Pedro Rocha, dar esse recomeço na carreira, um jogador de Grêmio, de Cruzeiro, de Flamengo, de Atlético Paranaense, de Fortaleza, que acabou passando por um momento muito ruim, teve que dar um passinho para trás, vestindo a camisa do Remo, para reaparecer e conseguiu, de fato, reaparecer. Foi oferecido ao São Paulo também recentemente, além de vários outros clubes do Brasil. A possibilidade, porém, de vestir a camisa do São Paulo esfriou, o clube paulista não quis andar muito. O jogador ele tem um salário hoje que gira algo em torno de R$500 mil, é isso que ele quer receber, além de bônus, luvas, ou seja, valores considerados altos para a realidade não do Vasco da Gama, mas talvez para a realidade do atleta, porque é uma aposta. Então é um nome que não seria fácil, não é fácil, por conta da situação financeira que ele pede, mas seria um nome também interessante e está aí livre no mercado. Informações giram que ele poderia estar acertando com o Coritiba, mas ainda não está nada certo. Então, ó, tem o Pedro Rocha surgindo como uma grande possibilidade para o setor ofensivo, com o empresário querendo, oferecendo a vários clubes. Tem Matias Rojas livre no mercado, então o mercado está esquentando e o que não falta é possibilidade
do mercado da bola para o nosso Vascão. Seriam bons reforços? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Eu quero mais do que nunca que o nosso Vascão comece a se movimentar, né? E comece também a contratar. O Vasco vai precisar de uma grande reformulação, não tenho dúvida disso. Não acho o elenco do Vasco horroroso, mas eu acho que se quer lutar por grandes coisas, vai precisar mudar sim para a temporada de 2026. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão. Primeiro vídeo apenas desse domingo. Já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações. Vai!